E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Diego aqui do canal Careca Investidor. O meu canal ele tem como objetivo trazer minhas opiniões e experiências com base na teoria e na prática voltada para esse mundo de investimentos. Recentemente, com base em todas essas questões de aumento de inflação, aumento de taxa de juros, as ações, de modo geral, sofreram bastante com desvalorizações, mas as ações small caps, que são ações de baixo valor de capitalização, elas sofreram mais, muitas vezes por conta de serem empresas que ainda não geram uma lucratividade, são empresas que têm o seu lucro mais projetado a médio e longo prazo, então são empresas mais de crescimento, elas acabaram apanhando mais. Porém, com a inflação já sendo reduzida e um potencial de talvez ao longo do tempo a gente já vir reduzindo essas taxas de juros, a gente poderia ter uma valorização dessas empresas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trazer uma forma de você investir nessas small caps, aproveitando dessa valorização e sem correr um risco direcional, assim, de escolher às vezes um ativo e correr o risco de errar o ativo escolhido e se complicar com esses investimentos. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. E é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Bora lá! Para você que ainda não conhece, a gente está aqui no Status Invest, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. O ativo, a forma de investimento que a gente vai estar vendo aqui vai ser o Small 11. O Small 11 é um ETF, não precisa ficar preocupado, a gente já vai dar uma sequência nessa explicação e você vai conseguir entender o que ele se trata, tá bom? Mas ele é um ETF que ele replica o índice de Small Caps. Calma que eu sei que parece confuso, mas não é não, tá bom? Então, a mínima de 9,15, máxima de 130,99 e preço atual de 106. É claro que, se a gente for olhar ao longo do tempo aqui, agora não é o momento perfeito. O momento perfeito, se a gente for olhar de forma gráfica, seria aqui na casa de 90, 91 reais. Agora a gente já está em 106, porém, quando a gente olha ao longo do tempo, a gente vê que em junho de 2021, o preço de cota já estava em 154, ou seja, estamos ainda em 106, o que poderia representar um ganho nessa possível retomada das small caps. Esse ETF, ele segue esse índice aqui, índice de referência small cap. Quando a gente clica nele, a gente consegue visualizar os indicadores. Então, assim, o indicador de um ETF não é muito atrativo de você estar olhando, porque, assim, são diversas empresas e o resultado das empresas mudando alteraria diretamente esses indicadores. Mas apenas para a gente dar uma olhada, um dividend yield de 3,50. Quando a gente pensa em empresas com potencial de crescimento, potencial de valorização, você imagina que elas não seriam empresas que distribuiriam dividendos. Então, 3,58 para uma empresa que você está focado em crescimento, já seria atrativo. Na parte de preço-lucro, que seria a lucratividade da empresa, em quantos anos que aquela lucratividade seria capaz de retornar o investimento para o investidor, inferior a 10 também seria uma métrica bem reduzida para empresas com potencial de médio e longo prazo. E um crescimento de receita e de lucratividade. Ou seja, esses indicadores não servem para você olhar assim e se projetar muito, porque é muita empresa aqui dentro, muita coisa pode mudar e isso daqui balançaria. Mas assim, uma empresa que você espera que no futuro ela cresça e te pague e tenha uma valorização, uma potencialização de processo ao longo do tempo e ela já estar dando dividendos, ela já ter um preço-lucro atrativo, isso daqui seria uma média bem interessante para a gente ficar de olho. Aí você pode falar assim, mas pô, por que eu vou investir nesse negócio aí para pegar um índice que replica um monte de empresa, sendo que eu posso escolher direcional? Porque quando você escolhe direcional, você vai se expor a uma grande valorização nessa retomada. Beleza, porém você vai também se expor a um grande risco caso você esteja errado. Então talvez se você só quer ganhar com a valorização das small caps, conforme a inflação caia, a taxa de juros caia e toda a economia comece a performar e retomar de uma forma atrativa, você poderia se expor a um índice e você ficaria exposto à valorização ou desvalorização desse índice sem correr esse risco direto de escolher uma empresa e talvez ela não performar de forma atrativa. A gente vai dar uma olhada agora para ver as empresas que fazem parte dessa composição. Essas são as empresas que fazem parte do índice. A gente não vai olhar uma a uma, mas aqui tem a questão de setor, as empresas e a participação. E se você ficar com curiosidade, você pode estar entrando aqui no Status Invest e pesquisar pelo índice Small Caps que você vai conseguir visualizar. Mas olha que bacana, a gente consegue ver que aqui a gente estaria investido em Pets, Centauro, C&A, Marisa, Casas Bahia, que seria a Via aqui, Arezzo. A gente consegue ver que estaria investido em Azul, Gol, Eco Rodovias. Aqui para baixo, segmento de construção, que foi um segmento que apanhou bastante nesse momento de altas taxas de juros. Então você teria uma exposição bem forte aqui
nessas empresas. A gente consegue ver que na parte de energia elétrica aqui tem Energias do Brasil, Alupar, AES Brasil, empresas bem relevantes e com projetos de médio e longo prazo atrativos. Uzi Minas, que é uma empresa também que apanhou bastante na questão de siderurgia. Aqui na parte de bens industriais, Tupi, Randon, Marco Polo e Embraer são empresas também bem relevantes no seu segmento. Fleury, Movida, Minerva. E eu não vou passar por todas, porque é muita empresa, mas a gente consegue ver que você estaria exposto a 10 setores diferentes, 132 empresas diferentes. Ou seja, quando você investe no ETF que segue esse índice de small caps, você estaria exposto à valorização e desvalorização desse mix, dessa média de empresas. A parte boa é que você reduz esse risco de escolher a empresa errada e poder se complicar. A parte ruim é que, como você está bem pulverizado ali, você acaba não tendo aquela valorização extrema caso você tivesse acertado exatamente uma ação, porém você consegue participar dessa valorização, dessa retomada, caso ela venha a ocorrer. Um outro ponto que poderia ser ruim ali é aquela coisa, né? O ETF, ele é como se fosse uma caixa de bombom, né? Você vai ter aquele bombom que você curte muito, você vai ter aquele bombom que você não faz muita questão, né? Mas infelizmente ele acaba vindo. Aqui nesse índice funciona da mesma forma. Você vai ter empresas ali que você talvez goste de estar exposto, como sei lá, talvez Randon, talvez Marco Polo, Pets. E vai ter empresas onde talvez você não goste do segmento de aviação, porém vai estar exposto em Azul, em Gol e em Embraer. Então você como investidor que tem que ver se faz sentido, se você prefere correr esse risco direcional e escolher uma ação ali para você poder ter uma valorização ou uma desvalorização conforme essa escolha, ou se você só quer ganhar ali de uma forma média com a retomada quando ela vier a ocorrer, sem se expor a muito riscos, entendendo que talvez vai ter um bombonzinho ruim ali que você não curte, porém que você consiga participar dessa valorização. E comenta aqui embaixo, você curtiu a ideia desse vídeo? Você já sabia que existia essa possibilidade de talvez você escolher um leque de empresas para reduzir um pouco do seu risco e conseguir se expor a determinado segmento, como por exemplo aqui empresas pequenas? Você já investe no Small 11? Vai investir? Comenta aqui pra gente. E é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. E se você curtiu a ideia desse vídeo, deixa o like aqui, compartilha com a galera e se inscreve no canal para o canal poder crescer. Valeu, meus queridos!